Boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo nosso do Evangelho de Mateus. Nós estamos atualmente no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, na passagem, pelo menos na tradução que a gente segue, conhecida como pequenos e grandes no reino dos céus. Os versículos dessa passagem são os versículos entre o 1 e o 5. E hoje nós vamos fechar. Hoje nós vamos encerrar. Como é um encerramento, a gente tem que fazer uma retrospectiva muito bem feita para tentar captar o chamado fio da meada, né? Qual foi o eixo condutor de toda a passagem. Isso porque o Evangelho de Mateus tem essa característica didática, essa característica apostilar, né? Mateus escreveu para instruir a própria comunidade hebraica. Então, ele cuida de fazer muitas conexões entre a fala de Jesus, o Velho Testamento, o comportamento de Jesus, as práticas de Jesus e a experiência histórica do povo de Israel. Claro que quando a gente fala Mateus, a gente está falando da persona autoral, e não propriamente só do discípulo, né? Claro, Levi, ou Mateus, deixou um proto-evangelho, deixou uns manuscritos, lá no livro Paulo e Estevão. O Emmanuel faz referência a esse texto como os manuscritos de Levi, né? Que depois, à medida que foi sendo reproduzido, copiado e reproduzido, foi tomando corpo, se adensando, sendo organizado por aqueles que são coautores. Então, a figura de Gamaliel, né? Que vai para o oásis de Dan fazer cópias e estudar o texto, a própria figura de Estevão, a figura de Paulo, são figuras que mexeram no texto original até chegar na versão que a gente deve datar ali entre o século III e o século IV, que é um dos códex, um dos documentos que vai dar origem ao chamado texto crítico. Texto crítico organizado pela UBS, né, pela United Bible Society, e que foi traduzido pelo Haroldo, que é a tradução que a gente tem adotado. Enfim, eu estou dizendo isso para reforçar que quando no primeiro versículo dessa passagem a gente utilizou muito livro de arqueologia e sociologia bíblica, não foi à toa. O chamado texto crítico, o texto que os tradutores utilizam para a tradução, né? Então, esses arqueólogos, esses antropólogos, eles pegaram os fragmentos de manuscritos, de pergaminhos do século III, IV e V, depois de Cristo, e organizaram um texto padrão. Só que não é um texto padrão fruto apenas da cópia ou da transcrição. Chama texto crítico porque eles fizeram a chamada transcrição comparada com outros textos da época, com referências antropológicas, referências arqueológicas, enfim. Uma palavra que eles escolhem para inserir ali, ela não está inserida à toa. Ela está sendo, além de textualizada, também está sendo contextualizada, entendeu? Que todo texto tem o seu contexto. E é por isso que não foi à toa que na primeira reunião em que a gente estudou essa passagem, eu trouxe tantos autores, né, entre eles o Gottald, né, o Norman Gottald, que foi o autor principal que eu utilizei, que não são autores espíritas, mas são pesquisadores que dedicaram 30, 40 anos à chamada ciência bíblica. Né, eles merecem o nosso respeito, a nossa consideração, pelo tempo que eles dedicaram à Bíblia. E com detalhe, não são cientistas convencionais, são cientistas atrelados a grupos e comunidades religiosas. Muitos deles são pastores, outros são padres, né? O Roland Devaux, por exemplo, é um padre, né? Outros são rabinos, são pessoas que se dedicam a essa ciência não exata, a essa ciência social, né? Que é basicamente a conjugação de várias ciências sociais em torno de um documento histórico, que é a Bíblia. E eles se dedicam a isso por amor ao Evangelho,
por amor à Bíblia, por amor à religiosidade que a gente respira aqui na reunião. E o que a gente descobriu com esses autores lá no primeiro versículo? Que quando Jesus fala do reino dos céus, quando ele menciona o chamado reino de Deus, ele está fazendo também referência a uma experiência comunitária que está nas bases do povo de Israel. Que experiência comunitária é essa? Uma experiência tribal, aldeã, entre os anos de 1250 e 1050 a.C. O período pré-monárquico, o período da experiência daquilo que a gente chama de Israel primitiva, antes da aclamação de Davi como rei. Do início da dinastia davídica, né? Davi, Salomão e os descendentes de Salomão. Então, houve um período ali de uns 200 anos em que comunidades locais, comunidades palestinas, comunidades da Canaã se irmanaram. Nós não sabemos bem ainda se amistosamente o tempo todo ou se surgiram também alguns conflitos. É possível que sim. Mas se irmanaram culturalmente a comunidades que saíram e deixaram a vida social das cidades-estado, que optaram por não viver mais no regime social das grandes cidades da época. Optaram por uma vida mais simples, mais sóbria, porém compartilhada, comunitária ou comunal. Entendeu? Com o tempo, a fusão de elementos culturais, a fusão de perspectivas sociais entre esses vários povos, e merece destaque um grupo, o chamado grupo mosaico, né? O grupo que deixa a região do Nilo, passa pela região de Gaza e entra na Palestina vinda do sul. Esse grupo, principalmente, o grupo que trazia as tradições javistas, né, ou de Yahvé, esse grupo consegue dar um contorno mais bem definido para a religiosidade do lugar. E associa a perspectiva de vida comunal, a perspectiva de vida comunitária dessas aldeias palestinas com a perspectiva religiosa do monoteísmo ético de Moisés. Entenderam? Ali nasce a Israel tribal, a Israel das 12 tribos. Por isso que o livro do Gotald chama As Tribos de Yahvé. Tá bom? Esse pessoal não mantinha uma hierarquia política rígida, não havia a figura do Estado, portanto, não havia a figura do monarca, não havia a figura do rei. Esse grupo não mantinha uma hierarquia social fragmentada, não havia classes. Esse grupo não mantinha os hábitos de estabelecimento de posses, de propriedade privada, sobretudo em função da terra. Não havia posse. Tudo era produzido comunalmente, tudo era partilhado comunalmente, tudo era decidido de forma comunitária também. Esse modelo de sociedade, ele é um paradigma, gente. Ele é paradigmático. Não no sentido tecnológico. Claro, óbvio. Nós não estamos falando que o reino dos céus é um reino onde as pessoas vão voltar a usar arado, né, de tração animal. Não é isso. E também não falo de uma perspectiva de igualitarismo econômico, né? A igualdade econômica já é matematicamente provada como inviável. O que essa perspectiva, esse paradigma oferece é uma ideia de justiça social. Justiça social. Todo mundo abre mão do excesso,
todo mundo abre mão do excedente, portanto, todo mundo abre mão da ideia de comércio monetário, porque a ideia de comércio monetário existe em função da ideia de excedente de produção. Todo mundo abre mão disso para que todos tenham o mínimo necessário ao conforto. Também não é uma apologia à pobreza. De modo nenhum. O reino dos céus não é um reino onde as pessoas passem fome. É um reino onde as pessoas têm o conforto mínimo para uma vida decente. Só que para que todos tenham essa vida decente, seja um lugar para morar, uma roupa para vestir, um alimento digno para comer, ninguém pode ter o excedente. Ninguém pode ter nada. Tudo tem que ser de todos. Ah, Luiz, então você está dizendo que o reino dos céus é uma proposta de sociedade humana apolítica, porém socialista, não no sentido marxiano, viu? Nós estamos falando de um socialismo utópico, chamado socialismo pré-Marx. É isso que você está falando? Também não. Por uma razão muito simples. Jesus não veio para o corpo. Mesmo alguém que viva numa sociedade onde ninguém sofra com a miséria, no final da trajetória, vai viver qual experiência? A morte. Vamos pensar numa sociedade onde todo mundo coma 3 vezes ao dia? Maravilhoso, não é? Uma sociedade onde ninguém durma debaixo da ponte? Uma sociedade onde alguém que tenha dor de cabeça tem acesso a um analgésico? Pensando nessa sociedade, resolvemos todos os dramas humanos? Claro que não. Mesmo nessa sociedade, quem perder um filho vai sofrer. Mesmo nessa sociedade, quem for abandonado pela esposa, pelo esposo, vai sofrer. A angústia ainda vai existir nessa sociedade. Ah, Luiz, então o que o reino dos céus oferece de diferencial? Esse paradigma de sociedade vivenciado na Israel pré-davídico oferece para a gente uma experiência de maior dedicação aos dons do Espírito. Quando você não se dedica exacerbadamente, exageradamente à obtenção do lucro, da posse, à construção do patrimônio e à manutenção do patrimônio, você não só cria uma sociedade socialmente justa, você também passa a dispor de algo que a vida consagrada ao patrimônio não te permite. Sabe o quê? Tempo. Tempo. Todo aquele tempo que você consome, o tempo cronológico, que você consome para a geração e manutenção do patrimônio material, você passa a ter disponível para a cultuação de outros valores. Os valores do espírito. A contemplação da natureza, até porque numa sociedade que não tem por estigma a obtenção de lucro, a natureza é preservada. Então, você tem uma natureza para contemplar. Mas, além de ter uma natureza para contemplar, você dispõe de tempo para contemplá-la. Uma vida, uma experiência existencial onde, por não dedicar tanto tempo à produção e manutenção do patrimônio, você passa a ter tempo para a partilha de afeto, o carinho, o abraço, o toque, o olhar, a conversa, a pergunta de afeto. Você passa a ter tempo para a arte.
o belo a serviço do bom, você passa a ter tempo para a prece, você passa a ter tempo para a ciência, você passa a ter tempo para o livro, você passa a ter tempo para o descanso, para o repouso. Entenderam? Enfim, esse formato de sociedade que que Jesus está se referindo quando fala do reino dos céus, é um formato de sociedade onde as pessoas vivem no mundo de forma educada, ecológica, socialmente fraterna e vive uma experiência interior de plenitude. É o chamado homem integral, ou homem íntegro. É um homem inteiro, completo. Esse homem que ganha dinheiro, que enriquece, que gera riqueza, este homem, ele é um homem aos pedaços. É um homem em que falta coisas. É um homem esfacelado. Porque é um homem que não está inteiro, ele não consegue se dar. Ele não tem o que oferecer, aliás. É isso que a gente estudou até o versículo 4. Nós vamos fechar hoje, no versículo 5, com Jesus dizendo para os discípulos: E quem receber em meu nome uma criancinha como esta, recebe a mim. Mateus, capítulo 18, versículo 5. Ah, entendi. Jesus está falando de adoção. Quem receber uma criancinha como essa, recebe a mim. Nossa senhora, então se eu adotar uma criança, eu vou estar adotando um Jesus Cristinho. O meu Chicão não tem muito de Jesus, não, viu? Ele é puxado a pimenta. Claro que não. É um outro receber. E nós vamos focar justamente nesse verbo. Esse receber uma criança, esse receber o Cristo. Receber uma criancinha como essa, ou seja, o paradigma, o modelo, o padrão de existência que aquela criança representa, receber esse padrão de existência, é receber o próprio Cristo. Ele é a criancinha. Ele é o menino Jesus. Ele é essa criancinha. Ele é esse homem criança, que é diferente do homem infantil. O homem infantil tem uma outra conotação. Aqui é o homem criança, o homem que conservou na vida adulta, na experiência de vida adulta, esses atributos, essas qualidades, essas virtudes que são próprias da experiência da criança. O Cristo é a personificação disso. Certo? Agora, como é que é isso, Aloysio? Receber. Bom, aí nós vamos ter que recorrer ao texto original, né? Decomé é a palavra que aparece no texto grego, no texto crítico. Decomé. Decomé quer dizer receber. Mas não receber no sentido literal da palavra, né? Mas a gente pode partir da literalidade para a gente chegar no sentido mais subjetivo, tá bom? Bom, receber com hospitalidade, decomé. Só que aí nós não vamos pensar na nossa casa física. Nós vamos pensar na figuração de casa que a gente tem usado aqui há 12 anos, 13 anos. Casa, a casa mental. Decomé é receber com hospitalidade, ou seja, receber com gosto, receber com prazer, receber com alegria, mas receber na casa mental.
Se é receber na casa mental, você não vai receber um corpo. Na sua casa física, você recebe um corpo. O vizinho que veio te visitar, o parente que viajou e se hospedou na sua casa, é um corpo. Aqui, como a gente está falando de casa mental, é receber uma ideia, receber uma perspectiva de vida. Então, lá no dicionário Strong, traz uma expansão, uma extensão do sentido. Quando diz assim, receber com hospitalidade coisas oferecidas pelo falar, pelo ensinar, pelo instruir. Então, quando Jesus fala, receba essa criancinha, ou me receba, acolha no seu psiquismo, receba com alegria, com hospitalidade na sua casa mental, as coisas que eu estou dizendo. Entendeu? Olha, gente, eu sou plenamente consciente e muito bem resolvido com a ideia de que esses últimos versículos provocam mal-estar. E eu sei disso porque o pessoal me dá o feedback pela internet. Às vezes vocês aqui, pelo excesso de amizade, não falam. O pessoal da internet fala, mas fala de uma forma legal, bacana, né? O pessoal vai lá e comenta assim, nossa, foi duro ouvir isso. Foi constrangedor ouvir isso. Foi desagradável ouvir isso. E eu falo, ó, gente, não tem nada de errado com vocês, porque eu senti isso tudo. Quando eu vou montar o estudo, quando eu vou organizar o roteiro, eu tenho um primeiro contato com isso. Eu sofro para preparar. Só que eu repasso esse desconforto, né? Eu vou sofrer sozinho. Eu não vou sofrer sozinho. Eu compartilho esse desconforto. Eu tenho a impressão de que os discípulos sentiram mesmo desconforto. Entendeu, tia Adriana? E porque Jesus percebeu a expressão, ó, Jesus não percebia expressão, ele sentia a vibração no ar, né? Porque ele sentiu a vibração de desconforto, ele cuidou de fechar a fala dele dizendo, olha, mesmo sendo amargo o remédio, receba com alegria, porque é remédio. Porque esse conteúdo vai curar vocês de uma série de coisas. Certo? Olha o que mais que o dicionário fala sobre esse verbo da comé. Receber favoravelmente, dar ouvidos a, abraçar, tornar próprio de alguém, aprovar, não rejeitar. No sentido de aceitar, assimilar, absorver, incorporar. Então, Jesus está dizendo, eu sei que não foi fácil escutar essas coisas. Eu sei que receber essa criancinha não é fácil, mas faz um esforço. Faz um esforço. Olha, gente, teve até uma turma que se comoveu com o desencarne do querido Silvio Santos, né? E que veio me perguntar, mas espera aí, você está dizendo então que o Silvio Santos não era um homem íntegro? Não era um homem de bem? Primeiro, em estudo nenhum eu vou nominar as pessoas. Eu abri uma exceção ao falar do Safra, quando eu mencionei a família Safra. Porque é um caso muito emblemático e um caso que se tornou público. E porque a própria família fez uma reflexão sobre isso. E eu tive acesso a depoimentos da família. Eu não vou ficar falando quem faz um uso honesto ou não da fortuna. Eu não vou ficar sequer falando de quem é que está aproveitando ou não a encarnação, porque isso não vai levar a lugar nenhum. O que eu faço é compartilhar com vocês a interpretação, a exegese do versículo e deixar que cada um faça
a sua autoanálise, né? A dona Cíntia quis compartilhar o desconforto que lhe causava a dúvida: compro ou não uma geladeira nova? Comprou, dona Cíntia? Não comprou. Mas ela não achou, entendeu, dona Joana? Ela se sentiu bem ficando com aquela geladeira. Então é de fórum íntimo. Fórum íntimo. Eu me sinto bem com algumas experiências que eu acho que outras pessoas não viveriam. Agora, uma coisa é certa. Eu posso adiar a adesão a esse modelo de sociedade. No máximo, adiar. Mas esse é o destino da humanidade. Você pode ver plenamente a sociedade, a nossa sociedade de consumo, plenamente hoje. Mas saiba que isso está com os dias contados. A terra regenerada, eu não estou falando da terra em regeneração, a terra em regeneração se avizinha. A terra regenerada é a conclusão do processo. A terra regenerada não é uma terra fundamentada na posse de bens e na obtenção de lucros. Não é sequer uma terra onde haja circulação monetária. Não vai voltar, Sadel. Não vai voltar, porque em 1700 e tanto não tinha inventado a penicilina. E eu não quero viver no mundo sem a penicilina. Não vai voltar. O nosso avanço histórico é conquista. Com algumas coisas desagradáveis, outras coisas positivas. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma outra coisa. Nós estamos falando de uma terra onde haja tecnologia, mas não haja dinheiro. Meu Deus do céu, vocês são leitores do André Luiz, vocês sabem do que eu estou falando. E quem disse que bônus horas é dinheiro? Bônus hora não é dinheiro. Tá? E tem gente que acha que é. E tem gente que acha que é lá no nosso lar. Tá lá na colônia e usa o bônus horas achando que é. Em colônias mais elevadas, que o nosso lar, também o pessoal que está iniciando o espiritismo, gente, nosso lar é uma cidadela associada à metrópole do Rio de Janeiro, viu, gente? Mas tem várias, inúmeras. E o nosso lar está numa faixa vibratória. Diga-se de passagem, bem próxima da Terra, ou seja, ali o negócio é rasteiro, viu? Umbralina, está numa faixa umbralina. Nós estamos falando de faixas evolutivas mais distantes da nossa superfície terrestre. Portanto, você não tem dinheiro. Tem tecnologia sem ter dinheiro. Outra tecnologia. Luiz, mas você está falando de uma terra muito além da nossa experiência atual. Uai, vocês acham que nós reunimos quarta-feira aqui para fazer o quê? Para fazer o quê? Ficar contemplando as belezas da tecnologia? Não, isso você faz no YouTube, sem ser no miudinho. Digita lá, novos modelos de celular. Vocês vão ficar vendo vídeo uma noite inteira. Tem gente que faz isso. Novos modelos de carro. Tem gente que adora entrar em vídeo sobre carro. O último lançamento da fábrica tal. Isso é viver hoje. Nós estamos mentalmente deslocados. O seu Honório usava uma expressão muito legal e pouco usada. Quando o seu Honório ia falar do seu Leão Zálio, companheiro lá de Belo Horizonte, ele falava assim, o leão, ele é extemporâneo. Extemporâneo. Fora do seu tempo. Nós não estamos aqui, nós estamos lá. Quando aqui estudamos, espero que todos estejam, projetando a mente para o terceiro andar da casa. Lembra da casa, a casa mental dividida? O Calderaro fala isso no Mundo Maior. Em 3 andares.
Quando nós começamos a pensar nessa sociedade, Adel, nós não estamos voltando lá. Nós estamos subindo, nós estamos pensando numa outra sociedade. Entendeu? Eu brinquei no final, olha, eu dando spoiler do final do livro novo que eu vou lançar, né? O Legado das Aldeias, que é o livro novo, em breve faremos, né, lançamento, né? A Tininha tá fazendo a capa do livro, né? No final eu brinco e falo assim: a Nova Jerusalém, lembra no livro Apocalipse? Que descerá do céu uma Jerusalém, a Jerusalém eterna. Essa Nova Jerusalém, ela tem cara de Singapura, ela tem a cara de Tóquio, mas com um cotidiano de Cafarnaum, com o dia a dia de Cafarnaum, com as trocas comunitárias da aldeia. Por isso que o livro chama O Legado das Aldeias. A Nova Jerusalém, ela é uma aldeia, com toda a tecnologia, com toda a ciência que nós conquistamos, mas com uma experiência social que não é essa. Tem empresa, mas não tem empresário. É isso. Tem empresa, mas não tem empresário. Tem riqueza, mas não tem dinheiro. Vocês conseguem imaginar isso? É difícil imaginar, né? Hã? É isso. Ó. E aí que Jesus está pedindo? Finalizo aqui, tradução, fica um tempão, né? Ó. No sentido de aceitar, assimilar, absorver, incorporar. Receber, dacomé, aqui do versículo, é isso. Jesus está pedindo que nós aceitemos, assimilemos, absorvemos, incorporemos essa nova Jerusalém. Essa sociedade feita de criancinhas. Tá certo? Aí eu achei um texto do Emmanuel, que é um monumento. Mas para introduzir o texto do Emmanuel, eu vou ter que trazer algumas falas de Paulo nas suas cartas. Porque Paulo, ele é o mentor intelectual da obra de Emmanuel. Emmanuel, para escrever, estuda Paulo. A gente, para fazer miudinho, estuda Emmanuel. E Emmanuel, para escrever, estuda Paulo. E ele, várias mensagens, ele fala assim, estuda as cartas de Paulo. Tem uma mensagem dele, através do Chico, em que ele diz assim, lá na Fazenda Modelo, esse texto está no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, organizado pelo Clóvis Tavares. O Emmanuel diz assim, lede as cartas de Paulo, lede-as e não vos arrependereis. E ele dita essa mensagem antes do Paulo Estevão. Enfim, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 20, quem lembra no Paulo Estevão, Éfeso é uma sociedade que sofria muito com ouro. Paulo, Áquila, Prisca, João, vão ser todos perseguidos na cidade porque a pregação deles estava prejudicando um comércio que tinha de imagens de ouro consagradas a uma deusa grega. Então é uma cidade, né? Isso. Olha só. Mas vós não aprendestes assim com Cristo. Então, basicamente, eu entro em contato com a minha realidade social, eu vivo nela, eu assisto à televisão, eu entro na internet, eu abro o jornal impresso, me deparo com essa maneira de viver das pessoas e falo para mim, e ouço Paulo dizendo na intimidade do meu ser, mas vós não aprendestes assim com Cristo. Então eu vejo lá o mega empresário fulano de tal, que está organizando uma viagem para a Lua, que custa construir uma nave, um foguete
bilionário e que ganha dinheiro derrubando árvore. Que a sociedade inteira aplaude ele como um ícone de vida. Aí vem Paulo e fala no meu ouvido assim: mas vós não aprendestes assim com Cristo. Aí Paulo, numa carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6, vai dizer também: como, pois, recebestes da Comé, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Um versículo complementa o outro. Primeiro, olha para o mundo, vê como as pessoas vivem, como elas administram seu tempo, como elas administram as suas necessidades, as suas demandas físicas, e fala para si mesmo: eu não aprendi assim com Jesus. Eu aprendi com Jesus uma outra coisa. E aí depois vem Paulo e diz: você, discípulo, conforme você recebeu de Jesus o ensinamento, viva ele, andai nele. Viva conforme você aprendeu. Ah, é muito difícil. Não é fácil, mas é imprescindível. E a essa altura do campeonato, inadiável. Inadiável. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Uma coisa que eu falei para mim mesmo, então agora eu vou repassar. Não deixa para ouvir essas coisas que vocês estão ouvindo de mim depois do desencarne, não. Que bom que eu estudei essas coisas ainda encarnado. E que bom que vocês estão ouvindo essas coisas ainda encarnado. Porque eu vi, vocês vão ouvir essas mesmas coisas assim que desencarnar. Mas eu sei disso. Sabe esses bancos vazios aí, ó? Não tá vazio não, viu, Tininha? Aí atrás de você tem, né? É um punhado ali, ó. Aí ali tem um magrinho ali, ó, entre a Liliane e o seu Murilo. Chega mais pra cá, seu Murilo. Então, essa turma que a gente não vê, se eu desse o microfone para eles, eles iam falar para vocês a sensação de frustração e de desapontamento quando você fala assim: por que que eu gastei tanto tempo para ganhar dinheiro? Por que que eu gastei tanto tempo para acumular coisas? Se no final das contas, o corpo que trabalhava e o corpo que desfrutava virou lanchinho de minhoca. Virou comida de larva. Hein? E aí vamos ver o que o Emmanuel fala. Bom, o Emmanuel ele é pontual, né? Livro Fonte Viva, capítulo 147, intitulado Refugia-te em paz. Essa lição é maravilhosa. E ele vai comentar um trecho do Evangelho de Marcos, Marcos 6:31. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. A gente poderia, acho que até que eu fiz isso em algum miudinho lá no século passado, não sei. Eu até poderia falar, e isso já é grave, de gente tão atarefada com a vida profissional e tão atarefada com os ganhos financeiros que não tem tempo para se alimentar. Eu vou confessar agora um crime para Juju, mas um crime que eu não cometo mais porque eu estou vivendo a minha reeducação alimentar. Meu cunhado nutricionista fez um plano alimentar para mim, estou seguindo, e o pessoal do vídeo já deve ter notado que eu emagreci 2 quilos. 1 quilo foi de barba, que eu comecei a fazer mais assiduamente, né?
Aí, esses tempos aí para trás, eu faço meu doutorado lá em Ribeirão. Aí eu tinha que ir um dia de semana, a Juju e o Chico não ia poder. Então eu ia sozinho. Aí quando a gente vai, a prioridade é o Chico. Então, passeio, vai almoçar onde? Sempre onde o Chico gosta de comer, né? Como dessa vez eu fui sozinho, eu falei assim, eu vou num restaurante que eu gosto. E eu vou gastar um dinheirinho a mais comigo. Aí fui tomar café, lanche, numa panificadora muito legal que tem lá em Ribeirão Preto, muito gostosa. Sentei lá com um croissant, com um café, e tô lá saboreando aquele momento, curtindo aquele momento. Um negócio tão bem feitinho. Eu mandando vibração boa pro padeiro, né? Pô, meu amigo, você fez isso com tanto capricho. Eu fechava o olho comendo. Do lado, tinha uma moça e um rapaz. Ambos, cada um com seu notebook em cima da mesa. O rapaz, com uma mão, bicava o café, sem tirar o olho da tela, e com a outra mão ele digitava alguma coisa no notebook. E na frente dele, a moça, essa nem isso. O café era um cappuccino, estava esfriando. E ela, olhando para a tela e digitando freneticamente. E era um café caro, esse cappuccino. Quase que eu pedi para ela, moça, você vai tomar esse café? Me deu uma vontade. Vocês acreditam que de repente ela olhou num relógio, desses relógios digital, assim, chamou o outro, falou, estamos atrasados, eles fecharam com o notebook de qualquer jeito. Antes de levantar, ela deu o último gole no café e levantou e saiu apressado com eles. E ficou aquele banheirão de cappuccino com chocolate. E olhava, falei assim, doma de, de professor miserável, ataca o café da mulher ou não? Deixei lá o café, mas me deu vontade. Que desperdício, né? Aí, ao invés de aproveitar o momento, sabe? Aproveitar o momento. Eu poderia ficar nessa discussão, não poderia? Mas o Emmanuel não me permitiu. Ele foi mais fundo. E resolveu falar de uma outra comida, daqueles que vão e vêm. E além de se alimentarem fisicamente mal, porque eu não faço aqui, né, de rogado, eu faço a minha meia-culpa. Eu também engordei muito me alimentando de lanche, coisa mal feita, para ter mais tempo para trabalhar. E agora eu estou aprendendo, além do prazer de comer, o prazer de preparar o meu lanche com calma. Preparar o meu lanche com calma. E aí, além disso, existem aqueles que vão e vêm e não se alimentam de coisas espirituais. Não acham tempo para comer coisa saudável e comer apreciando, e não acham tempo para nutrir o espírito. Com a mesma displicência, com a mesma negligência com que se relacionam com o alimento do corpo, também se relacionam, ou de forma pior, com o alimento do espírito. O Emmanuel começa de sola, assim, sabe? Ele abre a porta, ele arromba a porta da casa mental, dizendo assim: o convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Isso Emmanuel está escrevendo na década de 50, 40, final da década de 40, década de 50. Com que adivinhando que a coisa ia ficar pior. E esse chamado ia ser mais oportuno ainda nos nossos dias. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm.
atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para recepção, ou receber, ou dar comer, a recepção de alimento espiritual. Aí eu sublinhei, primeiro, estradas terrestres, não é estrada física, muito embora possa simbolizar também as avenidas das grandes cidades, as rodovias, o vai e vem, as aerovias, os aeroportos, os metrôs, as pessoas da correria, indo e vindo. Mas estradas aqui, caminhos terrestres, que o Emmanuel está dizendo, são os caminhos do mundo, as escolhas do mundo, a carreira profissional, a carreira acadêmica, a carreira política, o cotidiano financeiro, o consumo diário, as futilidades internéticas, são estradas do mundo, são caminhos do mundo, que a gente resolveu trilhar, indo e vindo nessas mesmas estradas, nesses mesmos caminhos, que, segundo Emmanuel, são de interesses imediatistas. É como se a gente não conseguisse erguer o olhar e vislumbrar o horizonte. A gente só está focado no chão, no aqui e no agora, nos ganhos, nas perdas, nos lucros e nos prejuízos de ordem material. Calculando tudo. Calculando o próprio tempo, que não é o Kairos, é o Cronos. Kairos é o tempo que se vive bem. É o tempo aproveitado com vistas à imortalidade. Cronos é o tempo do relógio, é o tempo do calendário. E tem gente que faz uma matemática para aproveitar melhor o tempo para ganhar dinheiro. Ele queima tempo para fazer dinheiro. Não é? É uma experiência de escolha, senhor Adel. É uma experiência de escolhas. Seguir esse caminho ou não. E aí o Emmanuel fecha. Esses que escolhem, que fazem essa escolha, vivem em profunda inanição, anemia de ordem espiritual. Aí o que acontece quando surge a tempestade? Quando surge a grande prova? Estão despreparados. Totalmente despreparados para viver a perda de um ente amado, para viver o abandono afetivo, para viver a crise de relacionamento familiar, o vício de um filho. Despreparados. Porque ficaram o tempo inteiro. Eu não me esqueço do último vídeo da Marília Mendonça. No último vídeo da Marília Mendonça, é ela abrindo uma marmitinha no banco do jatinho, do avião, comendo apressada e falando, aqui, ó, vida de artista é isso aqui, ó. O que aconteceu em seguida? O jatinho era dela, particular. A última refeição dessa moça foi feita assim. Tem condenado no corredor da morte nos Estados Unidos que a última refeição é melhor. Não é assim? Ele pede o que ele quiser, é dado, e ele come calmamente antes de morrer executado. Essa moça
no corre-corre para entre um cachê de 100 mil e outro, ela comia sim. Eu mandando vibrações de amor profundo para ela, onde quer que ela se encontre. Que ela receba nosso amor, nosso carinho. Mas eu fico imaginando, se a comida física ela comia dessa maneira, como é que era a nutrição espiritual dela naquele dia a dia para fazer dinheiro? Porque não era para fazer arte. Não era para fazer arte. Para fazer arte, quanto menos corre-corre, melhor. E aí, Emmanuel fecha esse parágrafo dizendo assim: inúmeras pessoas atravessam a senda, a estrada, famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas, correm às aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com tédio destruidor. Então, Emmanuel aqui apresenta dois perfis de materialistas. O que gasta todo o tempo para ganhar dinheiro e o que gasta todo o tempo para gastar dinheiro. É o avarento e o consumista. O sovina e o perdulário. Os dois são materialistas. Um vai viver a desilusão, porque ele vai descobrir que ele ajuntou ouro igual a gente tenta juntar o ar. Você tenta agarrar, consegue. Porque o dinheiro é uma abstração, gente. O dinheiro é um pedaço de papel, um pedaço de plástico, ao qual a gente atribui significado, sentido. Um sentido que só faz sentido quando você está encarnado. Quando você desencarna, aquilo perde sentido. E, portanto, perde valor. E o perdulário, que de tanto gastar, uma hora ele vai viver uma espécie de marasmo cotidiano, tédio. Tem hora que aquilo não vai mais satisfazer. É um buraco sem fundo que ele tenta preencher com coisas, com tecnologias, com bens. Outro dia, eu vi... eu tô falando coisa que é pública. Se o sujeito torna pública é porque ele não incomoda que os outros saibam. Outro dia eu vi a Narcisa Tamboringhelli, né? Tamboringhelli, a socialite carioca, mostrando o apartamento dela. E aí ela foi mostrar o apartamento dela com um sapato que era daquela grife extravagante. Eu esqueci o nome. Varicella, uma coisa assim. Eu não sei. É uma grife que faz uns sapatos estranhos, assim, extravagante. E ela tava com um sapato, aí veio a notícia, né? Aí ela vai mostrar o apartamento, sabe o que acontece? O sapato tem uma plataforma muito alta, ela se desequilibra e leva um tombo dentro do apartamento dela. E aí a notícia, as futilidades de internet, né? E vocês devem estar pensando, você não tinha o que fazer, não, Luiz? Aí eu encontrei o fim útil. Por que eu estou comentando? Para que este momento que eu passei vendo o vídeo da Narcisa não seja em vão. Entenderam? Ela tropeçou e caiu deste sapato, que custa 26 mil reais o sapato. Eu falei assim, isso é icônico, é simbólico. Porque a queda física ali representa uma queda espiritual, uma perda de equilíbrio, um desequilíbrio provocado pelo sapato. Narcisa fulana de tal cai depois de se desequilibrar em seu sapato que custa tanto. Isso é simbólico.
Antes de cair fisicamente, ela já tinha caído espiritualmente. Porque que aquele sapato, com o valor dele, se geraria muito benefício social, se aliviaria muito sofrimento. Agora, é claro, tem o culto ao milionário que come pastel na feira. Só que o pessoal fala assim, ele é tão simples que ele come pastel na feira. Ele anda com um sapato mais barato. Ele faz isso porque o prazer dele não é a riqueza tá no corpo. A riqueza está na conta, tá? Na bolsa de valores. Tem gente que sente prazer em ter riqueza na orelha, no pulso. Tem gente que sente prazer em ter riqueza no extrato. Ah, um milionário que anda de fusquinha. Anda de fusquinha porque o prazer dele é comprar uma empresa nova. O prazer dele é outro, mas é um prazer rasteiro também. Para um vai vir o tédio, para o outro vai vir a desilusão. Eu já estou vendo o inbox do YouTube. Aloysio Elias diz: eu odeio os milionários. Ai. Oi? E a hora? Vamos fazer o seguinte? Já que essa passagem é tão boa e esse texto é tão bom, vamos encerrar aqui e a gente retoma a semana que vem? Porque ainda tem muito. Detalhe, viu? Hoje eu não trouxe vários textos, só esse. Eu estou na metade dele. Ainda tem tesouro demais aqui. A gente pode continuar semana que vem? Depois eu conto pro povo aí que a gente às vezes leva 2 reuniões num versículo e eles não acreditam, né? Já espaçamos do horário. Então, a semana que vem retomamos ainda o último versículo da passagem, o versículo 5 do capítulo 18. Tá bom? E continuaremos esse texto do Emmanuel. Até a semana que vem, pessoal.